Oi gente, tudo bem? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito do corretivo da linha Bruna Tavares. Mas antes de falar sobre o corretivo, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo pra mim, me dessem um joinha, que assim vocês me ajudam bastante na divulgação do vídeo, tá? É bem importante pro canal. E também se inscreva se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Vem comigo! Então, gente, o corretivo da linha Bruna Tavares, ele vem nesta embalagem aqui. É uma embalagenzinha bem convencional, tipo gloss. Aí tem a logo aqui, a tampinha é dourada. A minha cor é a BT40. E o aplicadorzinho dele é assim, pequenininho, de gloss também, tá? E esse corretivo aqui, eu achei que ele tem uma textura bem cremosinha, assim, bem fluidinha, tá? É uma textura leve. Ele cobre bem, mas ele não tem uma cobertura super alta, tá? Eu achei a cobertura dele de média potente, digamos assim. Ele cobre bem, mas não cobre tudo. Por exemplo, eu tenho uma manchinha aqui embaixo dos olhos, ó. Gente, que é difícil de corrigir, tá? E eu tô usando hoje esse corretivo aqui embaixo dos olhos. Então, como vocês podem ver, ó, a manchinha tá aqui, tá vendo? Tá? Então, ele não cobre 100%, mas ele dá uma boa cobertura. Vocês vão ver passar aqui o videozinho do antes e depois também, onde eu mostro pra vocês. Eu tô começando aí o videozinho com a pele sem nada, tá? E aplico o corretivo primeiro de um lado, para vocês poderem comparar a diferença de um lado pro outro. Como vocês podem ver também, ele espalha muito fácil, tá? Não tem dificuldade nenhuma em espalhar. Ele tem um toquezinho gostoso na pele, até meio geladinho assim. Achei o sensorial dele muito legal, gostei bastante, tá? E gostei da cobertura dele, pra mim é o suficiente, tá, gente? Eu não tenho olheiras muito profundas, nem escuras, então pra mim eu achei o suficiente, gostei bastante, tá? Depois de aplicar o corretivo nos dois lados, eu fiz o testezinho de transferência também, coloquei o papelzinho sobre o corretivo, ele não transfere nada, tá? Ele tem um acabamento bem sequinho, ele fica super sequinho. Se você não sentir necessidade, não precisa nem aplicar pó. Eu sempre aplico pó, mas por desencargo de consciência mesmo, gente. Porque como eu tenho a pele muito oleosa, eu aplico pó pra garantir mesmo que o corretivo vá durar o dia inteiro no lugar, tá? Mas ele é bem sequinho, então se você não sentir necessidade, não precisa aplicar, tá bom? Outra coisa que eu fiz também foi jogar um pouco de água pra vocês verem que ele não escorre na água, tá? Não tem problema nenhum, ele não vai escorrer nada, nada, nada mesmo. Achei muito bacana assim, então se de repente você chorar, o corretivo não vai sair, não vai derreter, não vai ficar escorrendo, vai ficar ali no lugar bonitinho, tá bom? A duração dele eu achei muito boa, mesmo sem aplicar o pó por cima, tá? Ele dura muito bem aí, de mais de 4 horas. Pra mim ele dura praticamente o dia todo, gente. Normalmente quando eu me maquio por volta do meio-dia, porque às vezes eu preciso sair depois do almoço fazer alguma coisa, então lá por volta do meio-dia, 1 hora, que é o horário que normalmente eu me maquio, e vou tirar essa maquiagem lá antes de dormir, quando for tomar banho, lá por 10, 11 horas da noite. E sempre tem corretivo ainda na pele, tá? Ele é bem resistente mesmo, ele não sai, não. Esse corretivo, ele custa, se eu não me engano, R$ 35,90. Eu vou deixar o valor certinho aqui. O preço é bacana, eu acho que é um preço justo pelo produtinho e acho que ele vale o custo-benefício dele, sabe? Achei bem bacana mesmo. A Bruna tá já desenvolvendo outras cores do corretivo, mas a gama de cores que ela lançou agora já dá pra atender uma boa parte da pele das brasileiras aqui.
tá? Mas ela já tá desenvolvendo outras cores, inclusive outros corretivos coloridos também, porque nessa primeira leva ela lançou, além dos tons de pele, ela lançou também um corretivo amarelo e um laranjinha, um salmão, né? Que é o Yellow e o Peach, tá? Mas ela já tá desenvolvendo outras cores, em breve já vai ter corretivo verde, corretivo lilás e corretivo branco, gente, o que eu achei o máximo. Então, o corretivo branco vai ajudar muito também a fazer misturinhas. Às vezes você comprou o corretivo num tom que ficou mais escuro pra você, você pode misturar um pouquinho do branquinho pra clarear ele um pouquinho, ou então, de repente, você comprou um corretivo que é muito do tom da tua pele e você quer fazer um corretivo um pouquinho mais claro pra iluminar, você pode misturar um pouquinho também, então vai ser muito bacana. Eu já tô de olho nesse corretivo branco. Em breve ela vai lançar. Eu vou mostrar pra vocês agora uma comparaçãozinha dos corretivos que eu tenho aqui em casa, pra vocês poderem ver, tá? Como eu falei, a minha cor é a BT40, eu sou NC35 na MAC, e eu vou colocar os corretivos todos que eu tenho aqui lado a lado pra vocês poderem fazer uma comparaçãozinha, tá bom? De repente pode ajudar vocês em alguma coisa. Então vamos lá. Olha só, gente, eu não tô achando posição muito certinha aqui pra mostrar pra vocês. Mas assim, ó, esse daqui é o BT40 da linha Bruna Tavares, tá? Essa aqui é a cor 03 do corretivo da Nina Secrets, pra ter blogs também. Esse daqui é o bege médio da Natura Una, acho que é o bege médio 2 da Natura Una. Esse aqui é o L3 da Ruby Rose, tá? E daí pra cá, deixa eu ver se pra não fazer sombra. Aqui, ó, o BT40, né? Aqui do ladinho tá o NC35 da MAC, que eu achei o tom bem parecido aqui, sabe? Eu achei o da Bruna um pouquinho mais amarelado do que o da MAC. Aqui do lado eu tenho o BT não, desculpa, é o NC30 da MAC, tá? Porque o NC35 da MAC ele é mais amareladinho e o NW é mais rosadinho, tá? E aqui do lado eu tenho o corretivo Fit Me da Maybelline na cor 20, que é o tom médio da linha Fit Me da Maybelline. Eu vou tentar bater uma foto e deixar aqui na tela, que acho que fica mais fácil pra vocês, tá? Então, assim, gente, eu olhando aqui no meu braço os corretivos, eu achei o da Bruna bem parecido com o Prolonger da MAC, tá? Só a diferença que eu vejo entre os dois é que o da Bruna, ele é um pouquinho mais amarelado do que o NC35 da MAC, tá? Ele tem um fundinho um pouquinho mais amarelado. E ele fica também mais sequinho do que o Prolonger, tá? O acabamento desse corretivo da Bruna é bem sequinho mesmo, tá? Então ele fica mais sequinho do que o Prolonger da MAC. E em termos de cobertura, eu achei a cobertura dos dois bem parecidas. O Prolonger também não consegue cobrir totalmente essa minha manchinha aqui nos olhos. Então eu achei bem semelhante, tá? Em relação ao corretivo da Nina Secrets, a minha cor que eu tenho da Nina aqui é a cor 3. Eu achei os tons próximos, mas o da Nina tem um fundo um pouco mais neutro. Não é tão amareladinho quanto esse aqui da Bruna. Tanto que assim, gente, esse corretivo da Bruna aqui, o BT40, ele fica muito certinho com o meu tom de pele. Se eu quiser um pouco de... deixar ele mais iluminado, eu preciso misturar ele com um corretivo um pouquinho mais claro. Ou então, no caso hoje, por exemplo, pra mim poder deixar essa área um pouquinho mais iluminada, eu passei o corretivo da Bruna e passei um pouquinho desse Prep and Prime da MAC aqui, ó, tá? Que é na cor Radiant Rose, é aqueles de canetinha assim, ó, tá? Então ele é bem clarinho e bem rosadinho, então eu dei uma misturadinha nos dois, eu achei que ficou bacana assim, tá? Ele deu uma iluminada, né? O da Nina, eu acho que ele ilumina um pouquinho mais, porque ele também é um pouquinho coisa mais claro, mas, gente, muito pouco, tá? A diferença maior que eu sinto entre os dois é que o da Nina, ele é mais oleosinho do que o da Bruna, tá? Como eu falei, o da Bruna realmente é muito mate, bem sequinho mesmo, tá? Quanto à cobertura dos dois, eu senti
pouquíssima diferença também. O corretivo da Nina também não consegue cobrir totalmente a minha manchinha, então eu acho que tá ali parecidinha. A textura dos dois é diferente também. A textura do corretivo da Nina pra T-Blogs, ele tem uma textura um pouquinho mais líquida, ele é mais fluido do que o da Bruna, tá? Então, se de repente você tava na dúvida, os dois por serem da T-Blogs, se eles seriam iguais, gente, não, eles são bem diferentes um do outro, tá? Pode, se você de repente não gostou do da Nina, pode ir no da Bruna sem medo nenhum, tá? Eu sei que esse corretivo da Nina tem resenha dele aqui no canal. Teve muita gente que não gostou. Eu me adaptei bem com ele. O meu também veio numa iMake Box pra testar. E eu me adaptei bem com ele e gostei, tá? Eu gosto bastante desse corretivo aqui. Mas eles são diferentes, tá? Em relação ao Fit Me da Maybelline, eu achei o tom da Bruna também um pouco mais amarelado. O tom da Maybelline, ele fica mais... o fundo um pouquinho mais neutro, ele tem um fundinho amarelado, mas o da Bruna é mais amareladinho um pouquinho, tá? Fica sequinho, quase igual, esse aqui também ele fica bem sequinho na pele. E outra coisa que eu notei também, é como eu falei, a cobertura eu achei próxima dos dois, tá? A desvantagem desse corretivo da Maybelline, gente, é que ele tem pouquíssimas cores. Ele só tem o claro, o médio e o escuro. Eu dei sorte do médio dar certinho pra minha pele. Eu gosto bastante dele, mas... e as outras meninas, né? Então, Maybelline tinha que fazer mais cores desse corretivo aqui, porque o corretivo é realmente muito bom. E a faixa de preço dos dois é parecida. Esse da Maybelline também custa na faixa de uns 30 e poucos reais, tá? Gosto bastante desse daqui. Com relação ao da Natura Una, o da Natura Una, ele é... a cor que eu tenho aqui, que é a Bege Médio 2, ela é bem mais clara do que o da Bruna, tá? É um tom bem mais claro, tanto que eu uso esse corretivo mais pra iluminar mesmo, porque ele é bem clarinho. E ele tem um fundinho levemente mais rosadinho também do que o da Bruna. O da Bruna é bem amareladinho mesmo, tá? Mas é um corretivo que eu gosto bastante também. A textura também, o da Bruna fica mais sequinho do que esse aqui, tá? Eu gosto bastante da textura dele, eu acho ele bem fácil de aplicar também. Mas o da Bruna fica mais sequinho do que esse daqui, tá? E em relação ao corretivo da Ruby Rose, eu achei que o da Bruna, ele cobre mais do que esse aqui da Ruby Rose, tá? Esse aqui da Ruby Rose, ele tem uma cobertura mais leve. Apesar dele dizer que alta cobertura, ele não tem alta cobertura, tá, gente? Ele tem uma cobertura média. E como eu falei, esse aqui, ele vai para uma média potente. Então, ele cobre mais do que o corretivo da Ruby Rose. E essa cor que eu tenho aqui, que é a L3, ela é a mais escura de todas essas que eu mostrei pra vocês. Acho que deu pra ver na foto também. Ela é a mais escura e eu até consigo usar ele. Ele tava na minha penteadeira cápsula do mês passado, mas era o mesmo esquema. Quando eu precisava aplicar aqui abaixo dos olhos e deixar ele um pouquinho mais claro, eu recorria a esse produtinho aqui pra clarear ele um pouquinho, tá? Porque ele fica, por exemplo, para manchinhas no rosto, ele dá bem certinho no tom da minha pele. E é isso, gente. Essa foi a resenha do corretivo da Bruna Tavares. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês já usaram esse corretivo, se vocês gostaram, qual é a opinião de vocês. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.